Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 23. Vamos ao enunciado. Para desembaçar a janela traseira de um automóvel, um elemento fino e transparente de aquecimento é ligado à superfície interna da janela. Fluxo de calor uniforme de 1.300 watts por metro quadrado é fornecido para o elemento de aquecimento desembaçar a janela traseira com espessura de 5 mm. Temperatura interior do automóvel é 22 graus Celsius e o coeficiente de transferência de calor por convecção é 15 watts por metro quadrado Kelvin. A temperatura ambiente fora está a menos 5 graus Celsius e o coeficiente de transferência de calor por convecção é 100 watts por metro quadrado Kelvin. Considerando que a condutividade térmica da janela é 1,2 watts por metro Kelvin, determine a temperatura da superfície interna da janela. Bom, vamos entender o enunciado do que está acontecendo, fazer algumas hipóteses simplificadoras, tá? Então, aqui ó, temos o ar interno do carro, está a 22 graus Celsius. Temos aqui um coeficiente de convecção. Então, aqui estamos aí desprezando a radiação, tá? Então, despreza a radiação, tanto dentro quanto aqui na parte de fora. Aqui a janela traseira, tá? Que tem aí o comprimento de 5 mm. E aqui está o elemento de aquecimento, que está produzindo um fluxo de calor de 1.300 watts. Então, temos como hipóteses, para simplificar o nosso problema, que o regime é permanente, tá? Nada muda com o tempo, tudo que entra de calor sai de fluxo. Temos aí como condição que a transferência de calor ocorre unidimensional, tá? Ocorre em uma direção só, tá? Se a gente considerar que o fluxo vai correr aqui nessa condição. Temos aí que considerar que as propriedades térmicas são constantes. Então, as propriedades de convecção, aqui do ar interno, ar externo e da janela. Os fatores estão aí. A transferência por radiação desprezível, né? Radiação desprezível. E consideramos aí que a resistência aqui teria uma resistência térmica, isso aqui desprezível, insignificante, tá? Resistência térmica do elemento de aquecimento insignificante. Então essas são as hipóteses que simplificam o nosso problema. E utilizando aí do sistema térmico, questão de resistência, a gente pode resolver o nosso problema. Então o que a gente tem? Tem uma temperatura aqui interna, tá? Do ar interno, infinito. Aí a gente vai ter um fluxo de calor, vai enfrentar a resistência aqui do ar interno, até chegar aqui nessa superfície de temperatura T1, que é o que a gente quer descobrir. É uma resistência aqui interna à convecção, tá? Então a gente tem um fluxo de calor indo da temperatura aqui de 22, sentido da temperatura menor, que é lá de fora. Então eu vou chamar de um fluxo de calor de entrada, tá?
entrando aqui de E. Aí aqui, nesse ponto, tem uma temperatura T1 que vai enfrentar uma resistência aqui à condução dentro da janela traseira até chegar na temperatura, vou chamar de 2, temperatura da superfície externa da janela. Aqui vai enfrentar uma resistência da janela que vai ser de condução, tá? Sólido. E aí, dessa temperatura T2, a gente vai enfrentar uma resistência aqui, a convecção, que vai ser uma resistência externa de convecção até chegar na temperatura aí infinita externa, que é menos 5 graus Celsius. Então, essa é a condição. E aqui, nesse ponto, tem entrando, né, no sistema aí um fluxo de calor de aquecimento. E aqui, no final do nosso sistema, a gente pode colocar um ponto de saída, saindo aí o fluxo de calor, né? Através daqui, de forma linear, até a saída aqui da temperatura maior para a temperatura menor no fluxo de calor. Esse aqui está sendo gerado, está entrando exatamente nesse ponto aqui, desse ponto, ele vem nesse sentido. Então, se a gente equacionar, fazer um balanço de energia, né? A gente já viu que aí nas hipóteses o regime é permanente, tudo que entra de calor tem que sair. Fazendo balanço aí de energia, só temos calor, então seria a energia que entra é igual à energia que sai. Entrando, né, a partir desse ponto aqui, a gente tem aí, fazendo balanço de energia, entrando tem o que eu chamei de Q ponto, colocar como calor, então vai ser o Q, a taxa de calor de E, de entrada, mais a taxa de calor do aquecedor, tem que ser igual todo o calor que está saindo aqui para o ar externo. Então, taxa de calor de saída, tá? Então, esse calor de entrada, a gente pode utilizar o conceito de resistência e utilizar que ponto é uma temperatura T1 menos uma temperatura T2 dividido pela resistência total. Então, partindo dessa fórmula, tanto esse calor de entrada quanto esse de saída pode ser escrito dessa forma. Então, vamos ter aí calor Q ponto de entrada vai ser a temperatura infinita interna menos a temperatura T1, que é o quanto está tendo aí de fluxo de calor dessa temperatura de 22 aí para a temperatura aqui T1, dividido por essa resistência, que vai ser uma resistência à convecção interna, que podemos escrever como sendo 1 sobre o coeficiente de convecção interno, que seria 15 watts, vezes a área da superfície, que é a área aqui do vidro traseiro, tá? Tá aqui, não dá para ver. Aí mais, aqui a quantidade, a taxa de calor de aquecimento foi dado o fluxo, então a gente pega o fluxo e multiplica pela área, isso é igual. Utilizando essa relação aqui, essa equação, que que de saída vai ser a temperatura T1 menos a temperatura conhecida aqui de fora, que é menor, que é infinito externo, dividido pela resistência total entre as duas temperaturas. Então vai ser uma de condução, que é o comprimento L, dividido pelo coeficiente de condutividade da janela, vezes a área transversal, mais a resistência à convecção externa, que vai ser 1 sobre o H externo, vezes a área. Então, essa equação, esse A aqui que está dividindo
E esse aqui, os dois que dividem, esse pode pôr em evidência, vai lá em cima multiplicando, esse sobe multiplicando. Então todos esses A's podem simplificar, porque dividindo a equação inteira por A. E aí a nossa equação pode ser arrumada, esse HI sobe, temperatura infinita interna, menos T1, mais o fluxo que ponto A é igual a T1 menos T infinito externo dividido por LK mais 1 sobre o H externo. Então o nosso objetivo é achar T1, temos aí uma equação e uma incógnita, então podemos substituir aí pelos valores para equacionar e encontrar o que queremos. Vou fazer com análise dimensional para mostrar para vocês aí o que acontece, mas se garante que está tudo assim, fica mais fácil trabalhar só com valores. HI interno, temos 15 watt por metro quadrado. Aqui está em grau Kelvin, mas como a gente tem que a variação de 1 grau Kelvin é a mesma variação em grau Celsius, a gente pode trocar aquele Kelvin por grau Celsius. Vezes, para trabalhar aqui com grau Celsius, temperatura interna, né, do ar interno, 22 graus Celsius, menos T1, que eu quero achar, mais o fluxo A, que é de 1.300 na unidade watt por metro quadrado, igual T1, que eu quero achar, menos temperatura infinita externa, que é menos 5, então menos 5 graus Celsius, dividido pelo comprimento L, tem que estar em milímetro, esse mili corresponde a 10 a menos 3, então fica 5 vezes 10 a menos 3 metro, dividido pelo K, que é 1,2 watt por metro Kelvin, mais 1 sobre o H externo, que é 100 watt por metro quadrado Kelvin. Então, vamos ter, fazendo aí a distributiva aqui, a gente vai obter nessa multiplicação 330, aí grau Celsius vai cortar com grau Celsius, vai ficar watt por metro quadrado. Menos, aqui vai multiplicar, fica menos 15 T1, a unidade fica watt metro quadrado grau Celsius. Aí mais 1.300 watt por metro quadrado, igual a T1, aqui menos com menos dá mais 5 graus Celsius, dividido. Esse metro pode vir aqui embaixo multiplicando, né? Vai ficar metro quadrado, que é a mesma unidade que temos aqui. Pegando, fazendo essa divisão com mais essa fração com mais essa fração, e deixando o resultado em fração, vamos achar um valor de 17 sobre 1.200. Na unidade de esse termo vai subir, metro quadrado, esse Kelvin, de vez de trabalhar com Kelvin, né, fazer igual ao outro, trabalhar com graus Celsius para facilitar. Aqui, metro quadrado graus Celsius por watt. Então agora eu vou passar todo esse termo multiplicando do outro lado. Então a gente tem aqui, ó, 330 com 1.300, 1.630 watt por metro quadrado, que vai multiplicar por todo esse termo, que é 17 sobre 1.200 metro quadrado graus Celsius por watt. Aí, menos, pega esse termo aqui, 15 T1 watt metro quadrado graus Celsius, que vai multiplicar 17 por 1.200 metro quadrado graus Celsius por watt. Aí do outro lado vai sobrar T1 mais 5 graus Celsius. Então a gente vai ter aqui, watt vai cortar com watt, metro quadrado com metro quadrado. Aqui watt corta com watt, metro quadrado com metro quadrado, e graus Celsius com graus Celsius.
Aqui, calculando, a gente vai achar 2.771 dividido por 120, deixando em fração, na unidade de graus Celsius. Esse 5 graus Celsius passa para cá como menos 5 graus Celsius, igual a T1, fazendo essa conta aqui, que vai ficar vezes em função de T1, e jogando para o outro lado fica positivo, a gente tem uma fração de 17 sobre 80 T1. Então a gente vai ter, colocando aqui o T1 em evidência e isolando, teremos T1 igual a 2.771 sobre 120 menos 5 na unidade de graus Celsius, dividido por 1, que ficou aqui, mais 17 sobre 80. Então vamos ter uma temperatura T1 no valor de 14,9 graus Celsius. Bom, aqui você poderia utilizar a calculadora, né, e achar o valor de T1 e já escrever lá na unidade de graus Celsius, não precisar fazer toda a análise dimensional, colocando os valores na SI, poderia ocultar e fazer as contas. Eu quis mostrar a análise dimensional e mostrar para vocês o quão importante ter as unidades corretas. Bom, espero que tenham gostado da resolução, aguardo vocês no próximo exercício. Até mais!